Olá, pessoal! Estamos começando mais um podcast do Professor das Obras com essa parceria gigantesca que nós temos com a Vedacity Pro, a Vedacity para o mercado B2B. Se você não conhece, entra lá nos nossos vídeos do Professor das Obras que nós gravamos um podcast falando exatamente de como funciona a Vedacity Pro, que é para o mercado técnico. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre argamassa polimérica. Você sabe onde aplicar argamassa polimérica? Quando? Você sabe o preço da argamassa polimérica? Se eu te perguntar agora, qual é o custo por metro quadrado da aplicação de uma argamassa polimérica, material e mão de obra, você sabe me responder? Além dessas perguntas básicas, as mais específicas, as mais polêmicas, as mais difíceis serão esclarecidas hoje, aqui nesse podcast sobre argamassa polimérica com a Vedacity Pro. Para isso, eu trouxe alguns convidados de renome aqui, alguns vocês já conhecem, mas antes de apresentá-los, eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal do Professor das Obras, vai lá no Instagram do Professor das Obras e siga o Professor das Obras e também siga a Vedacity Pro, que agora tem Instagram novinho, fresquinho, para o mercado B2B, que chama Vedacity Pro, né, Rolando? É perfeito, Hugo. É isso mesmo. Nós estamos com um canal exclusivo para o segmento técnico das construtoras, dos aplicadores, dos projetistas e dos distribuidores técnicos, que é o nosso Instagram exclusivo B2B, Vedacity Pro. Todas as nossas novidades, os nossos lançamentos, as nossas notícias estão disponíveis no nosso Instagram. E vai ter dessa conversa lá no Instagram da Vedacity Pro com o Professor das Obras, 2 Reels, que é aquele vidinho curto. Então, se você está ouvindo a gente no Spotify, se você está assistindo no YouTube, entra lá no Instagram, deixa um comentário, fala assim, Rolando tá lindo com essa tipóia hoje aí, né? Que inclusive, de novo, né, Rolando? Foi, a primeira operação não ficou boa, Hugo, e agora fui para a minha segunda. E acho que daqui para frente tudo se ajeita, né? Acho que essa tipóia logo, logo vai fazer parte do passado. Rolando, foi tipo aquelas obras que você usa o produto X, aí dá vazamento, aí vocês têm que chamar a Vedacity. Isso, eu não vou falar o nome dos concorrentes, porque hoje em dia as pessoas se processam porque você dá bom dia, o que dirá um concorrente. Mas é isso, quando você usa o produto errado, é que nem operação mal feita, nunca fica bom. Pois é. O Rolando que ele estabeleceu uma nota de corte aqui, que quando a pessoa atingisse 30 podcasts, ele tirava a pessoa da mesa, por isso que a Maressa não está aqui hoje. Ele já tirou o Vitor, né, da VR, agora tirou a Maressa também, né? Perfeito. A próxima será o Ednei. Porque eu já acompanho o Ednei e ele está pondo as manguinhas de fora. Então ele já está aparecendo em outros podcasts, a Maressa cortada, o Vitão cortado e ele nem está na lista. Só não cortamos o Alexandre porque ele está em Portugal. Positivo. Alexandre em Portugal está longe, mas é isso mesmo. Quando ele voltar, já será cortado. Tô brincando, pessoal. Esse pessoal é muito bem-vindo. Eles agregam muito ao podcast aqui. É que o tema de hoje cabe outros especialistas, mas logo Maressa, Alexandre e companhia voltarão aqui. Inclusive o Vitão da VR, que já assumiu faz um tempo, né? Bom, para apresentar as Torres Gêmeas aqui, eu trouxe o Ednei, que ele é tecnólogo e ele é especialista em impermeabilização e é professor do IDD? Não, ainda não. Tô esperando o convite. Ricardo, fica aí meu convite. Caramba, hein? Ricardão tá perdendo tempo. Quanto tempo de impermeabilização? Eu tenho 1 década trabalhando na área de impermeabilização. Desculpa, eu tive que rir. Quem tá escutando, ele já tava com a resposta pronta. Você viu como foi rápido 1 década? Não, de cara. Com certeza, viu, gente? Não teve nenhum corte de pausa de respiração, nada do tipo. É que a gente começou uma gravação aqui, deu tudo errado o áudio, teve que fazer de novo. E a gente já tinha avaliado essa 1 década dele, não teve como não rir. Mas muito bem, 1 década, 10 anos, né? 1 década, metade trabalhando em distribuidora de materiais técnicos para impermeabilização e outra metade como aplicador. Bom, tá um bom tempo então no mercado, já conhece do assunto. E você, quantas décadas, Reginaldo, que é engenheiro civil, é especialista em liderança, né? E quantas décadas? Não tenho tantas décadas como demais aqui, mas já tem um tempinho também no mercado, né? Obrigado pelo convite, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Sim, sou engenheiro civil, né?
Estou no mercado B2B há mais de 20 anos. Com impermeabilização, estamos há 5 anos aí fazendo esse trabalho junto com a Vedacity Pro. Fui um dos pioneiros, né? Fui um dos gestores pioneiros aí a desbravar realmente esse mercado com essa nova marca da Vedacity. E a gente está aí, a cada dia aprendendo um pouco mais para que a gente possa realmente prestar um bom serviço no mercado. Boa. As pessoas em casa devem estar se perguntando agora. Pô, você não perguntou quantas décadas o Rolando tem. Químico industrial, quantas décadas você tem, Rolando? Eu tenho 36 anos de experiência no segmento de impermeabilização. Obrigado, eu estava ansioso. Tenho 36 anos. Quase 4 décadas, Rolando. Quase 4, eu comecei muito jovem, né? Então, esse tempo todo passou muito rápido. Ótimo, ótimo. Bom, legal. Então, vamos entrar dentro do assunto de hoje, que é a argamassa polimérica. E primeiro, gostaria que um cavalheiro aí nos definisse o que é argamassa polimérica. Vou perguntar para o químico, Rolando. Tá bom. A argamassa polimérica é um composto de uma argamassa pronta mesmo, modificada por polímeros. Daí a argamassa polimérica. Ela pode ser monocomponente ou bicomponente. Quando ela é monocomponente, o polímero está desidratado, está em pó, junto com os agregados secos, junto com a areia e com o cimento. Eu estou simplificando bem, tá? E quando ela é bicomponente, a resina ela vem separada dos agregados secos. E você faz a mistura em obra. Quando é bicomponente, mistura a resina na sua forma líquida com os agregados secos. E quando ela é monocomponente, você mistura com água limpa da própria obra. Basicamente isso. Tem algumas variações. Você tem no segmento a semiflexível, você tem a flexível e tem a flexível com fibras. Vamos explorar rapidamente a composição de uma argamassa polimérica. Quando a gente fala de argamassa, a composição é cimento e areia. Quando a gente fala de cimento que está inserido nas argamassas poliméricas da Vedacity Pro, por exemplo, qual tipo de cimento que nós usamos? Geralmente, o CP32. Geralmente, mas eu não posso responder pelos outros concorrentes. Né? Normalmente é assim e não é somente a areia, ela é dosada e graduada. Não é qualquer granulometria que serve para fazer a composição do CP32 com areia. Então você tem que ter ela dosada nas peneiras para não criar vazios na hora do revestimento e a água não passa. Não é só isso. Eu tenho aditivos espessantes para dar o volume necessário para que não haja escorrimento quando eu faço aplicações nas verticais e tenho os agentes antifungo. Tenho agentes bactericidas e fungicidas. E a resina, no caso, ou ela sendo desidratada ou sendo na sua forma líquida, ela pode ser acrílica ou vinílica. Vinílica com algumas observações, e as acrílicas também, para que não haja uma reemulsificação na hora quando eu faço a secagem total do sistema, para que eu possa colocá-lo em contato com a água, onde eu quero proteger a área através da infiltração. Tá. A areia, a granulometria, se caracteriza como fina? Fina. Mas não só a fina. Eu tenho que ir dosando em várias peneiras para fazer a composição correta, para não deixar vazios na hora que eu estou fazendo o meu revestimento. Porque esses produtos são aplicados em formas de revestimento. Ele é aplicado em forma de pintura. Então, ele é aplicado com brocha, com trincha, né? Tá. Então, se eu tiver uma areia mal dosada, eu vou ter uma superfície muito rugosa e você muitas vezes não enxerga, mas o vazio está lá. E eu crio pontos falhos para possíveis infiltrações. Tá. E quando a gente fala do cimento, você fala do CP32, mas existe uma adição específica, por exemplo, escória, CP2Z? Boa pergunta. Realmente, quando você está mexendo com um nível de escória elevado, ele não serve. Tá? Porque eu tenho que tomar, inclusive, cuidado com os óxidos metálicos, para não haver uma interação ou uma troca com a própria água, porque a água eu vou soltando íons, vou fazendo troca com o meio ambiente. Então, se eu tiver um número de escória muito alto, um número de cinzas muito alto,
realmente eu não vou ter um desempenho muito bom do sistema. Tá, legal. E você usou um termo que eu acho que é interessante a gente explicar. Remulsionar. O que é isso? Reemulsionar é quando você tem um sistema que você pretende que ele seja impermeável a líquidos e permeável ao vapor d'água. Em contato com a água, ele muda o seu volume original. Então, ele reemulsiona. O polímero, junto com as misturas dos agregados secos, não tem uma resistência à água eficiente, então ele muda de volume e você verifica isso quando você aplica num esbranquiçamento da água, quando a água faz o contato. Onde você busca a certeza que você não vai haver reemulsificação é na escolha dos seus polímeros, ok? Você não pode usar qualquer polímero e no tamanho de partículas dos seus polímeros também. O tamanho de partícula tem que ser bem pequenininho para dificultar, não ocorrer a reemulsificação. Não sei se eu respondi, Hugo. Eu tentei ser o mais simples possível, mas eu tentei. Sabe por que eu pensei nessa introdução aqui? Porque tem muita gente que olhou o podcast lá e falou, esses caras vão falar de demão cruzada, vão falar de Vedatop, vão fazer propaganda. Agora, ó, já foi uns 8 minutos, 9 minutos de podcast. Deixa eu te perguntar aí, você entende disso que ele tá falando aqui? Pois é, então dá uma olhada no calibre dos convidados aqui, fica até o final que você vai gostar de tudo que a gente vai falar. Bom, vamos tentar levar agora esse assunto para um termo mais prático, tentar levar para o canteiro de obras, com a participação do Ednei e do Reginaldo aqui também. Bom, falando em argamassa polimérica, agora que a gente já entendeu o que é argamassa polimérica, vamos falar para as pessoas onde eu posso usar a argamassa polimérica. Só que para deixar um pouquinho mais difícil, o Rolando comentou que nós temos basicamente 3 tipos de argamassa polimérica. Positivo. A semiflexível, a flexível e uma modificada com fibras, como é que chama? E a flexível com fibras. Flexível com fibras. São fibras geralmente de polipropileno, geralmente, não obrigatoriamente, mas geralmente de polipropileno, que já fornecem alguma resistência mecânica ao sistema para evitar, em alguns casos, o uso de um tecido de reforço. Por exemplo, o concreto tem reforço, as impermeabilizações também. Então, em algumas áreas, você utiliza os tecidos de reforço. E as que têm fibra já aumentam naturalmente a resistência mecânica do sistema. E você pode, em alguns casos, selecionar se vai usar o tecido de reforço ou não. Legal. Então, olha, eu estou até fazendo aqui, o Rolando é prova, tá? De uma tabela, porque engenheiro adora tabelas, né? Muito bom. A tabela é uma parte da ciência da engenharia. Ó, eu até escrevi errado aqui, depois desse... Bom, eu fiz uma tabela assim, ó, semiflexível, 3 colunas, flexível e flexível com fibras, tá? E nós vamos falar para as pessoas agora tudo que a gente lembrar dos ambientes de uma residência ou de um prédio, tá? Que eu tenho que usar cada uma desses produtos aqui. Pode ser? Pode. Então vamos começar. Me ajudem aí. A semiflexível. Eu gosto muito de usar a semiflexível como base das outras duas também. Então, sempre antes que eu uso uma flexível ou uma flexível com fibras, eu uso uma base aí de 1,5 kg a 2 kg da semiflexível para fazer tamponamento de buraco, até porque o custo dela é menor. Então, com isso, eu economizo no montante total. Fora isso, o que vem na cabeça é posto de elevador, muro de arrimo, baldrame. Vamos. Posto de elevador. Ednei, você tá indo bem pra caramba, vai, toca aí. Vamos lá. Muro de arrimo. Muro de arrimo, baldrame, cisternas, reservatórios enterrados. Enterrados, é bem bom frisar enterrados. Banheiros, cozinhas, Banheiros. áreas internas, semiflexível. Eu gosto de aplicar em cima daqueles lastros que você tem de argamassa e você vai colocar um revestimento pétreo em cima para não dar eflorescência, como barreira anti-eflorescência. Legal. Tá? Aí todas elas se encaixam, mas normalmente você vai para uma semiflexível, você usa o Vedatop porque o custo dele é menor, então você consegue
colocar isso como um bônus até. Na proteção da piscina, você usa proteção. também? Uso. Para fazer uma proteção quando você vier com o teu revestimento cerâmico para evitar eflorescência, você usa também? Inclusive, estava discutindo com 2 pratas da casa aqui outro dia, com o Alexandre e com a Marissa, sobre qual seria o melhor de usar, enfim. E nós 3 já fazemos isso como praxe há anos, mesmo não tendo nenhuma norma, nada que fale, mas o que acontece? Você faz a imersão com manta na piscina, aquela água que entra na proteção mecânica e vai até a pastilha, ela pode carregar sais que vai te dar fluorescência. Então você usa uma argamassa polimérica para barrar esses sais. Rolando pode explicar até melhor do que eu isso daí, mas até onde eu aprendi é porque a porosidade sendo menor, o sal não passa no vazio, é isso? É isso mesmo. Legal. Isso que vocês estão falando é uma proteção para eflorescência, que a gente já falou aqui em um podcast também, em piscinas elevadas. Em piscinas enterradas, que já se usa a argamassa polimérica, precisa fazer isso também antes do revestimento? Eu, particularmente, quando eu tenho acesso, eu não sou instalador é o Idney, né? Mas quando eu tenho acesso e consigo trocar essa experiência com o instalador, por uma maneira de prevenção, eu uso. Eu recomendo. Se a impermeabilização for aderida ao revestimento, eu não vejo o porquê. Mas porque nada me impede de fazer uma proteção mecânica numa piscina enterrada. Bancos, por exemplo. Você fez a impermeabilização do caixote da piscina. Aí vai fazer uma escada, vai fazer um banco. Vai ficar em cima da impermeabilização. Então, ali é bom fazer a impermeabilização de novo, que a norma pede, né? Em caixões perdidos, fazer sob e sobre. E fazer a antifluorescência. Eu gosto. Eu sempre que possível, até recentemente eu tive um caso parecido, que a piscina foi impermeabilizada, porém o deck era em contato com a terra. O cliente não gostaria de impermeabilizar, não queria impermeabilizar. Aí ele veio e falou que ia colocar um material pétreo, uma pedra importada. Eu falei, olha, vamos fazer pelo menos uma barreira para não te dar essa fluorescência, porque mesmo que a água penetre e vá para o solo, que é o caminho natural dela, pelo menos você não vai ter o risco de subir a fluorescência. Então, assim, eu particularmente, eu gosto, eu tento sempre colocar esse serviço, que eu acho que é um custo-benefício muito bom. Tá. Então, a gente falou de poço de elevador, muro de arrimo, baldrame, cisterna, reservatório enterrado, áreas internas. Eu tô vendo que vocês estão usando aqui a semiflexível muito próximo do linear, onde tem solo. Tá certo? As argamassas poliméricas, elas têm um excelente desempenho em estruturas abaixo do nível do solo e em contato com o solo. Aí realmente elas têm um desempenho excelente. E nas áreas internas existem construtoras que têm especificações distintas, né? Eu vou citar uma aqui que é público. A construtora opta por uma flexível com fibras nas suas áreas internas. É a Conquis. A Conquis tem isso no seu caderno de impermeabilização e que, por um acaso, é o nosso Vedatop. É o produto principalmente utilizado na Conquis, nas áreas internas, é essa. Mas você pode utilizar também uma argamassa semiflexível nas áreas internas. O desempenho é muito bom também. Legal. Você comentou do solo. A polimérica semiflexível, ela tem uma característica que eu acho muito boa e pouquíssimo divulgada, embora isso sempre esteja na caixa, que é a resistência à pressão negativa. Ela tem uma resistência absurda à pressão negativa. Por isso que eu gosto. Poço de elevador, muros de arrimo, essas áreas enterradas, ela resiste muito. O que você colocar um material flexível, ele vai dar bolha e vai estourar. Desde que não haja jorro de água. Tá. Se houver jorro de água, você tem que fazer um outro tratamento primeiro para tamponar e depois entrar com a semiflexível aí num consumo 4 kg por metro quadrado, normalmente 4 a 5 é o que eu tenho usado. Tá. Nós vamos falar sobre consumo. A gente não comentou aqui da semiflexível, mas falando em baldrames, né, comentamos da baldrames, mas não falamos do barrado, que hoje está muito comum fazer o barrado interno e externo da casa, que também o pessoal faz com argamassa semiflexível, certo? Perfeito. Argamassa semiflexível. Tá, então eu vou acrescentar o barrado aqui. Pode acrescentar o barrado. Beleza, acabamos por aqui? Olha, eu penso que nós não esquecemos nada. Reginaldo, você lembra de alguma coisa? Não, é um ponto importante, né? Você vê que a argamassa polimérica ela pode ser usada não só nessas áreas específicas, mas você vê que tem situações
que é necessário, né? Como o próprio Ednei aqui explicou, uma situação específica que tem que ser realmente solucionado, tem que trazer alguma solução, até pela questão de onde vem a umidade, como conter ou como evitar, né? Então a gente também recebe muitas demandas de cotações de produtos de argamassas poliméricas para situações diversas também, né? Tem as específicas, que é as que estão no projeto, mas tem situações que a argamassa polimérica também ajuda a resolver. Boa. Então, isso é muito bom. Isso é importante, às vezes aparece alguma urgência, Sim. algum erro construtivo que foi feito, alguma manutenção, né? Sim. Não, e a falta de impermeabilização também. Porque o projeto e o conhecimento te levam à utilização dos impermeabilizantes. Mas não é incomum e você se deparar com alguma área que você não tem a impermeabilização. E aí você entra para um sistema de socorro. Aí você entra para o refazimento, por exemplo, áreas internas de parede. Quem aqui nunca teve confronto, você entra numa sala, né, num ambiente fechado de uma residência e vê a pintura e o emboço já em situação bem precária. Possivelmente falta de impermeabilização, e aí você tem que corrigir. E a argamassa polimérica é um excelente produto para esse tipo de serviço. Vou soltar uma polêmica aqui. Nós combinamos que você não iria fazer isso. Eu tenho um conhecido e ele fala que a argamassa polimérica em contato com o solo, com o passar do tempo, a argamassa polimérica pode ser prejudicada por algum efeito químico, alguma coisa assim. Eu já vi que vocês fizeram cara feia, então não deve proceder, né? Mas enfim, a explicação dele é que você precisa pintar com alguma emulsão asfáltica que tem uma proteção melhor nesse contato do solo do que você deixar o cimento exposto direto, porque, sei lá, pode alcalinizar, não sei o que ele fala. Como é que é essa história? Eu vou puxar a palavra. Legal? Porque isso é bem mais, assim, os meus antepassados me contaram, né? Então tem uma certa idade isso. É quando a gente usava hidrofugante. Os conceitos são diferentes. Então você usava um hidrofugante na argamassa e dava o acabamento com uma tinta betuminosa, podendo ser a base de água, a base de solvente. Nesse caso, meia verdade. Em assuntos de engenharia, de ciência, não existe verdade absoluta, né? As verdades absolutas estão em outros segmentos, em outros lugares. Na engenharia, não. Quando você usa argamassa polimérica, não se repete. Você tem um contato com materiais inertes, que eles não se influenciam pelo contato com a umidade. Então, não há necessidade de você vir com uma tinta betuminosa. Betuminosa de petróleo, tá? Betume petroquímico, asfalto. Seja ele na condição de solvente ou à base de água. Nos hidrofugantes, sim. Porque o hidrofugante age de uma outra maneira. Você aumenta o volume da pasta do cimento na tua argamassa. É assim que você fecha a porosidade quando você usa um hidrofugante de argamassa. Então, aí você realmente necessita de um isolante. No caso, uma pintura betuminosa. No caso das argamassas poliméricas semiflexíveis, não há necessidade. Ou seja, gastei dinheiro à toa. Fazer o quê? A Vedacity vai engordando, né? Vale ressaltar, isso que o Rolando falou, acho que é importante pontuar também, que quando você vai fazer barrados com jardim, aí você tem o anti-raiz. Que aí eu acho que seria interessante pontuar que esses anti-raízes para não penetrar Mas depende do sistema que você está usando. do sistema. Não. A argamassa polimérica, vista como um sistema, o anti-raiz, nós teríamos duas formas, em forma de pintura, que seriam aqueles que têm a base de alcatrão, ou algum produto à base de alcatrão, em forma de pintura sobre a proteção mecânica. Mas em outro tipo de área, a meu ver. Sim, não, eu tô pensando numa questão, por exemplo, de um barrado que você vai ter um jardim encostado. Aí, meu único medo é que eu pediria uma pintura de proteção pensando num anti-raiz. Agora, conforme o Rolando explicou muito melhor do que eu poderia, e eu nunca fiz, onde ia ser só uma terra, só uma contenção, não ia ter... Não se usa. Eu não usaria. Eu tive um professor da FATEC, que na época falou que ele fazia isso com outro intuito. De que se alguém batesse um carrinho de mão, alguma coisa, ele conseguia enxergar de longe para poder reparar.
Então ele usava nesse sentido. Nesse sentido, já usei algumas vezes, funcionou. Mas ele poderia usar tinta também, né? Viu, professor da FATEC? Como é bom escutar o podcast? Mas vamos lá. Nesse caso que você falou, porque eu faço muitas casas que acontecem isso, da pessoa no corredor externo encostar a grama direto na parede, né? E até um dia eu perguntei para a Marissa, e eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Uma vez o meu pedreiro me perguntou, falou assim, Hugo, geralmente quando a gente vai impermeabilizar barrado, a gente faz ali uma massa bem fininha, né? Faz a impermeabilização do barrado, e depois vem com o revestimento, seja gesso, ou seja reboco e tal. Beleza. Ele falou assim, não dá para eu fazer a impermeabilização em cima do reboco e vir com a pintura direto na impermeabilização? Eu falei, não sei. Fiquei curioso agora. Porque se a gente pensar numa água vindo de fora, que vai passar pela pintura, vai bater na impermeabilização, não sei se estaria errado, mas talvez uma água de dentro, ela já estaria muito longe. O que vocês pensam a respeito disso? Como qualquer resposta da engenharia, depende. Pensando num barrado, acho que o maior problema de você não ter uma capa ali é que eventualmente você vai bater alguma coisa que pode romper essa impermeabilização. Pensando numa linha de impermeabilização que depois só vai vir um revestimento por cima, uma pintura, particularmente, eu não vejo problema, desde que feitas ressalvas. Então, que a gente tem muito problema com isso em jardineiro, que a gente está comentando agora, que às vezes o jardineiro ir lá vai bate uma enxada na impermeabilização. E aí? O que você faz? Você tem que recompor tudo. Então, eu acho que tem esse gap. Mas pensando numa argamassa polimérica, você vir pintar depois em cima, eu já fiz isso algumas vezes. Agora, não sei se o Rolando tá com esse olhar aí querendo me fuzilar. Não tô querendo, não, de jeito nenhum. Ou eu rolando assim, ó, fuzilando. A compatibilidade, é lógico que existe. Né? Agora, cuidado com a tinta que vai usar. Né? As vinílicas, no caso desse, você está correndo risco. Né? Mas o produto aceita esse tipo de acabamento. Quando você impermeabiliza, você tira a ancoragem mecânica, você só fica com ancoragem química. Então, o levantamento de bolhas no teu revestimento de acabamento podem surgir. Então, é bom você analisar caso a caso. A Marissa te ligou pelo jeito, né? Se ela falou exatamente isso. É lógico, porque isso é usual. Marissa, esse é o usual, é o receituário, porque você vai ter um problema de ancoragem, sério. Ela falou justamente isso, ela falou, precisa estudar a aderência dessa textura ou dessa tinta no impermeabilizante. E cuidado com a aderência de textura, porque a aderência da textura ainda é pior do que os acabamentos acetinados. Os acetinados têm uma aderência química maior do que as texturas. Legal. A gente também não está entrando no mérito da espessura, porque muita gente pode estar pensando assim, falar, se você vai fazer uma impermeabilização direta no revestimento final, ou seria no reboco, você vai engrossar. E aí se você está falando de barrado, você vai fazer até 1 metro de altura, 80 centímetros de altura, como é que você vai vir com a pintura da parte de cima para ela ficar igualzinha com a pintura da parte de baixo? Você vai ter uma diferença ali de espessura, já vai dar um acabamento ruim. Mas, como tudo na vida depende, como disse o Ednei, eu estou jogando no ar para a gente saber se isso daria certo ou não. Porque vai que eu quero impermeabilizar minha parede inteira, a Vedacity ficar contente, o cliente talvez não tenha problema, né? Mas cuidado. Cuidado. Pô, Rolando, aproveitando esse gancho, o que você acha de eu passar, nesse caso, por exemplo, hipotético um muro, no barrado a gente vem com um Vedatop e depois para dar essa aderência tinta, um Vedapre em branco parede. Então, você citou 2 produtos de nossa fabricação. São perfeitamente compatíveis. Que foi o que eu fiz nesses casos. São perfeitamente compatíveis, porque nós fazemos as soluções associadas. Né? Nós tivemos aqui alguns podcasts que, em algumas situações, funciona. E nós sempre observamos aqui. Funciona com os nossos produtos de nossa fabricação. Essa tua sugestão de especificação está perfeita. Ô Rolando, continuando aqui,
só para a gente não perder o fio da meada, eu vou encerrar então a coluna do semiflexível, certo? E agora eu vou entrar na coluna do flexível e na coluna do flexível com fibras. Perfeito. Eu tô achando o Reginaldo muito quieto. Vamos mexer com ele? Tô quietinho? Vamos mexer com ele. Ele tem uma voz bonita, né? Você quer ouvir? Tô achando que você quer ouvir minha voz. Eu quero ouvir sua voz. Eu vou escutar esse podcast antes de dormir. Rolando, pai. Viu, a minha esposa já elogiou você, Rolando. A hora que ela escutar o Reginaldo, eu acho que eu perco o meu cartão. Meu marido, deixa por aí, Rolando. Deixa por aí. Então, vamos lá. As argamassas poliméricas flexíveis, onde que eu posso utilizar? Bom, no canteiro de obra a gente tem ali reservatórios, a gente tem piscinas. Quando a gente fala em argamassa flexível, a gente vê que são áreas que realmente têm uma exigência um pouco maior de flexibilidade, de movimentação, de mudança de temperatura. Então, realmente tem que ser uma argamassa que acompanhe essas exigências térmicas, né? E mudanças, e pressão de água, cargas. Então, se não for realmente uma argamassa flexível, a gente pode ter problema. Então, a gente fala aí num reservatório, numa piscina, acho que está muito bem esse produto. As elevadas, no caso? As elevadas. No caso, as elevadas. Soltar polêmico aqui, tá? Banheiro sobre laje. A polêmica para mim, se eu olhar, eu vou fazer uma polêmica para você. Olha, nada impede que você aplique num banheiro uma argamassa flexível. Você está supervalorizando o sistema de impermeabilização para a área determinada. Penso que o trabalho do engenheiro, o trabalho do especificador, do impermeabilizador e assim vai, é fazer a melhor relação custo-benefício. Então, eu posso ter um sistema confiável, muito bom, dentro das garantias legais, convencionais e contratuais, usando a semiflexível. Mas eu posso fazer um sistema misto, como o Ednei já comentou aqui, de usar uma determinada quantidade, geralmente de 1,5 kg a 2 kg, de semiflexível para usar como primer e preparação de substrato, e vir com a flexível em torno de 2,5 kg a 3 kg, e você vai ter uma impermeabilização de excelente desempenho. Respondi, Hugo? Muito bem. Eu sabia. E nós temos, né, Rolando, hoje algumas construtoras no mercado que adotam isso, né? Que não abrem mão desse método. Sabe que custa um pouco mais, mas por questões de garantia eles preferem realmente seguir nesse padrão. Segue como um modelo para todas as O obras. Reginaldo, você mexeu num ponto muito bacana, que me remete aqui a uma reflexão. Imagine um andar inteiro ou uma prumada inteira vazando todos os banheiros por erro de impermeabilização. Então, de vez em quando você está com essa tendência de fazer uma impermeabilização mais robusta, você está com certa razão. Você pode evitar alguns problemas futuros, porque aí é tudo. É o gesso de baixo, o revestimento de cima, o prejuízo é muito grande. Muito bacana. Ou já tem um case pessoal, eu comprei um apartamento novo, me mudei agora no final do ano passado, e aconteceu um problema desse. 2 apartamentos da mesma prumada deram problema de impermeabilização. Foram mais ou menos 12 apartamentos atingidos. Forro, que foi para o espaço, alguns estavam fechados, o volume de água começou a cair no banheiro, deu problema no ralo, retornou e atacou o piso vinílico. Então, assim, é um custo que uma chamada de manutenção você já paga, às vezes, a prumada toda de você fazer um reforço. Tá? Então, acho que assim, é sempre bem-vindo. Eu gosto do coeficiente de segurança na impermeabilização. Eu acho que é um custo, mas não é um custo, porque a mão de obra vai ser 6 por meia dúzia, porque aplicar uma argamassa ou a outra, você vai ter o custo do material. Aí o Reginaldo dá aquela choradinha pro Reginaldo, ele dá Deixa eu chorar já. Dá um lenço para ele. Boa. O Reginaldo é de vendas, tá, pessoal? E modificado com fibras. As fibras, posso puxar? Eu estou puxando aqui. Você já puxou? Eu estou aproveitando. Levanta a bola. As fibras, elas têm uma função mecânica. Elas aumentam a resistência mecânica do sistema. Esse sistema, todos esses sistemas que nós mencionamos aqui, a grande maioria das composições que você faz desse sistema, eles são estruturados. Ele tem um estruturante, geralmente uma tela de poliéster. A abertura, geralmente é a abertura de 1 para 1. Geralmente, eu estou falando grosseiramente falando, né? E em alguns casos você pode substituir essa tela de armadura
essa estruturação da impermeabilização com argamassas poliméricas com uma fibra. Eu estou sempre no condicional, eu não estou aqui respondendo pelo mercado, né? Estou falando em linhas gerais. Geralmente as fibras são de polipropileno e elas dão uma estrutura no sistema de impermeabilização. Então você só entraria com as telas das mudanças de plano e nos emergentes de laje, nas tubulações. Então as fibras têm uma função mecânica, tá certo? Então você pode utilizar esses sistemas de argamassa polimérica com fibras em algumas áreas específicas, né? Nunca exposta nem com proteção mecânica às intempéries, porque são sistemas cimentícios, você corre o risco, com a movimentação térmica e mecânica, de haver trincas que ultrapassem a resistência mecânica das fibras e você vai entrar em colapso, o sistema entra em colapso. Então está respondido a utilização da argamassa semiflexível, da argamassa flexível e da flexível com fibras. Vamos entrar na polêmica das telas agora? Vamos, estamos aqui para isso. Quando eu tenho que usar telas, se eu posso usar uma semiflexível com tela e ela vira uma flexível, ou se eu posso usar uma flexível com tela e ela vira uma flexível com fibras, eu consigo evoluir a argamassa só aplicando a tela? Ednei, você puxa? Puxa, primeiro que assim, a tela não é uma pedra de evolução Pokémon. Então assim, a argamassa polimérica ela não evolui. Primeiro que são resinas diferentes, a semiflexível para flexível. Quando eu uso na semiflexível, eu uso para controle de espessura e consumo. Então eu sei que para cobrir a tela eu vou precisar de um consumo mínimo aí de uns 2 kg, 2,5 kg. Então eu sei que minha equipe aplicou aquilo. Porque tem um estudo que foi publicado no último simpósio do Instituto Brasileiro de Impermeabilização, que chegou nesse resultado que empiricamente a gente tinha, que a semiflexível, ela rompe antes a membrana do que ela acionar a tela. Então ela só serve literalmente como controle de espessura e num ralo ali ela também dá uma ancoragem para não escorrer. Na flexível, eu uso em 100% da área. Por quê? Para garantir a movimentação, a estabilidade e melhorar um material mais nobre. Em banheiros, áreas frias, lavanderias, eu já uso somente nos ralos e tubulações, nos ralos e nos perimetrais, porque aí eu já entro com as fibras que fazem as vezes da tela. Tá? Eu gosto muito de usar a 1x1, como o Rolando citou, e eu uso ela a crua, normalmente, que é chamada de mercado, porque ela molda. Tá? Embora você tenha telas especiais com maior resistência, elas costumam dar muita bolha, deixar muita falha. Então eu prefiro usar essas telas mais maleáveis. Certo, professor? Eu concordo. Em linhas gerais, exatamente o que o Ednei falou. Você vai condicionando o seu sistema à necessidade da área, né? Não existe o sistema que cobre todas as áreas. É a necessidade da área que determina o sistema. Então é isso, em algumas áreas vou usar nos emergentes de laje, nas mudanças de plano. Outras áreas posso fazer composições com a semiflexível e a flexível. Em determinadas áreas, a semiflexível com a flexível adicionada às fibras. E é bem isso que o Ednei falou mesmo, pouco acrescentar, perfeito. Tem um ponto legal das telas, que eu acho que vale a pena a gente levantar aqui, em piscina, tá? Como que eu tenho feito esse trabalho? Rebaixo, lógico, porque para piscina a gente nunca pode fazer um arremate dentro da tubulação, senão com uso e desuso ele acaba soltando, então faz aquele rebaixo, faço um acabamento com a tela como se fosse um passante, e aí eu entro por rolando. Tenho visto algumas discussões no mercado, colocar ou não selante nesse espaço de depressão. O que você acha? Você acha que o selante vai ajudar ou atrapalhar? Não, o selante não atrapalha. Você tem a pressão de retorno de água, você tem as aspirações normais. Se for uma piscina com borda infinita, você vai fazer todo o abastecimento da piscina através das tubulações, selante sempre. Que possível, né? Então, mas o selante se usa, faz parte do sistema. O importante é determinar qual o selante que eu vou usar. Esse, vamos dizer assim, é o plus. Qualquer selante, existem selantes específicos para a piscina, que eu sou fã deles.
Aí eu ligo para a Maressa, pego num projeto, tem que estar lá no caderno de encargo. Mas concordo perfeitamente. Fiz algumas recentemente com esse detalhamento. Isso. Eu acho que assim, a chance de haver um erro ali é muito pequena. pequena. Aí não vou entrar na tua seara, mas a chance de ocorrer algum erro nesse tipo de área é de execução. Não é bem de produto. Se você tiver com o produto adequado, especificado corretamente para a piscina, a chance maior de erro é de execução. Nas piscinas com argamassa polimérica, eu tive alguns problemas, que foi quando eu comecei a usar, que o que acontecia? Na hora de assentar o revestimento, ficava um pouquinho fora de esquadro, porque o cliente te entrega pronto a piscina para você entrar e ele vem com o revestimento. Aí chega no tubo passante, você fez o rebaixo, fez aquela gargantinha, aí ele fala, não, vou ter que descascar só mais um pouco para passar. Aí ele corta a Aí é tudo. Esse pouco dele é tudo, né? Isso, infelizmente. Mas você viu, é importante, né, a gente falando aqui, puxando um pouco do assunto da tela de novo, né? O quanto é importante a tela, né? A gente fala tela estruturante, já fala, né? Ela tem a sua função, né? E a gente sabe que em muitas obras, muitas construtoras, a gente vê que não usam, né? Talvez por não ter a fiscalização, ou por talvez a mão de obra não estar tão qualificada para estar realmente aplicando aquele produto, ou aquele material, ou sistema, e acaba realmente não utilizando a tela. É onde depois vem a dar problema, né? Parece que é simples uma argamassa polimérica, né? Qualquer um aplica, uma brocha, fez a mistura, vamos aplicar. Não. Você vê que a gente já discutiu aqui bastante detalhes técnicos, né? Bastantes pontos que são muito importantes. Então, realmente, a mão de obra tem que ser qualificada. A gente geralmente fala, né? É bom contratar as empresas de impermeabilização que possam realmente dar esse suporte, dar essa garantia, colocar realmente profissionais qualificados, prontos para estar realmente executando com todos esses cuidados, né? Um detalhe, o canto de ralo, né, as junções, enfim, acho que isso é muito importante para que a gente tenha ali realmente uma impermeabilização com eficácia. Legal. Aproveitando o Reginaldo, porque é ele que fala de dinheiro, né, Ronaldo? Dinheiro é com ele tá com a chave do cofre. Amigo, cara. Dinheiro é com você, amigo. Presta atenção, então. A argamassa polimérica monocomponente e bicomponente tem diferença de preço? Hoje na Vedacity, não. Não. Qual vende mais? Hoje a gente vende muito mais a monocomponente, porque a gente fez um trabalho muito bem feito quando a gente começou realmente com os produtos da linha Vedacity Pro. Tá, e isso a gente está falando do mercado técnico. Mercado técnico. Tá, então hoje vende mais monocomponente, que eu também gosto mais, porque é mais fácil de aplicar, não tem o risco do cara errar lá, né? Sim, de início a gente teve um pouco de dificuldade, porque a gente sabe que o mercado tem o hábito da bicomponente, né? A gente entrou com a nossa monocomponente, a gente teve que fazer um trabalho técnico com os aplicadores, com o pessoal da mão de obra, que era realmente fazer o cálculo de consumo, né? Porque a gente vende um saco, um pó, onde ele adiciona água, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem um saco de 24 quilos. Você adiciona mais 6 litros de água, então você está falando ali em 30 quilos de produto, né? Perdão, 24 com mais 8, são 8 litros de água. Então, 24 quilos com mais 8 litros de água, nós estamos falando em 32 quilos de produto. Você compra 24 e na obra você transforma ele em 32. Então, quando você realmente vai fazer o cálculo de consumo por metro quadrado em custo, ele realmente tem um custo bem acessível. Então, foi uma forma que a gente conseguiu conquistar o mercado com custo-benefício, entendeu? E a gente adotou essa cultura e o pessoal absorveu muito bem. Hoje nós temos, acho que não tem nenhum ano, né, Rolando, que a gente tem a não tem nenhum ano, acho que tem uns 6 meses que nós voltamos a bicomponente, né, que seria a caixa de 18 quilos, que a gente hoje tem as duas opções. Eu não quero o monocomponente. Eu tenho o bicomponente, não tem problema. Eu consigo atender e eu consigo ali andar com os preços juntos para a gente conseguir atender a necessidade do mercado. Mas por metro quadrado, mono versus bi. Fogo amigo. Mono versus bi. Então, por metro quadrado aplicado, eu acho que o Hugo gostaria de saber isso também. Você tá bem no lugar da Maressa aí, viu? Eu tô, mas você não sabe porque eu tive que me esforçar. Não, mas deixa eu te falar. Qual é a vantagem custo? Sim. Não o detalhe técnico, não o desempenho, custo. Mono versus bicomponente por metro quadrado de material. Depois o Ednei pode até falar na composição, mão de obra e material. O monocomponente Leva vantagem. leva muito vantagem. É como eu falei, você compra 24 quilos, na obra você transforma ele em 32. E você tem ali, na realidade, uma praticidade, na realidade, de mistura. Adiciona água, muito mais fácil e prático, tá? Então, você tem realmente um custo-benefício com o monocomponente. Tá, mas eu não posso considerar no meu cálculo de consumo essa adição de água. Não, na realidade, você faz o cálculo de consumo
do produto pronto. Quando você fala do bicomponente, é o pó com líquido, com a resina. Ele pronto é 1 quilo por metro quadrado. São 18 que está dentro da caixa. Quando eu adiciono a água no meu saco de 24 quilos do monocomponente, ele pronto é 32 quilos do produto pronto, tá? É aí onde você tem realmente... Posso te ajudar também? Claro. Vamos fazer força aqui. Porque a pergunta dele é capciosa. Eu sei onde ele... Eu sei. Eu faço mais metros quadrados com a mesma quantidade de material do monocomponente versus o bicomponente, ok? Se eu faço mais metros quadrados com as mesmas quantidades envolvidas, o monocomponente é mais barato que o bicomponente. Exato. Você quer que eu te fale uma coisa? Sim. Cuidado, viu? Sim. Porque esse podcast ele pode chegar muito longe. Daqui a pouco as pessoas vão ouvir isso. Aí seu diretor vai ligar para você e falar assim: Rolando, o que vocês fizeram no podcast? Acabou o bicomponente, agora é só monocomponente. Mas tem aplicadores. O que você está falando é interessantíssimo, viu? O que nós estamos relatando aqui são dados objetivos. Isso é um dado objetivo. Dado objetivo você não tem muito o que mexer. Quando você faz tanta mistura, tantos metros quadrados, isso é um dado objetivo. Qual é o dado que fica? Existem aplicadores, o Ednei, que fala, olha, eu não quero monocomponente na minha obra porque eu não tenho controle sobre a água que eu vou colocar lá. Eu não tenho quantidade, eu não tenho como fiscalizar não só a qualidade da água, como a quantidade da água que eu vou colocar. Então, todos os fatores que você leva para dentro de uma obra, existem os pontos a favor e os pontos contra. Então, é isso que você tem que pesar, mas a tua pergunta foi única. Quantos metros quadrados eu faço com a mesma quantidade de produto? Depois da mistura, o monocomponente é mais econômico porque eu faço mais metros quadrados. Eu não tinha pensado nisso. Pois Eu é. tinha que considerar a minha adição da água que eu faço em loco. Não é só você, viu? Para explicar isso, o Reginaldo teve um trabalho muito grande no começo do monocomponente, porque esse entendimento é difícil. O bom que no final das contas, se a pessoa ainda está fazendo o cálculo pela embalagem, ela está aplicando mais produto. Né? Se não tiver orientação correta, sim. Mas ele, com a orientação correta, ele aplica a quantidade de quilos por metro quadrado necessária para o desempenho e eu faço mais metros quadrados. Sim. Aqui tenho 2 testemunhais sobre esse assunto. Logo a primeira obra que eu fui fazer porque eu fui pedir o monocomponente para conhecer o material. Eu passei por isso, eu pedi 180 quilos. Sendo que era 180 quilos de mistura. Aí eu fui orientado pelo vendedor. Na época, se não me engano, era o Vitor que me atendia, que ele era do comercial. Ele me orientou, eu falei, então quer dizer, eu vou gastar menos material, sobrou uma dinheirinho no bolso. E eu era um daqueles que era contra, tá? Esse segundo testemunhal exatamente, eu era contra. Porque eu falava, o pessoal vai colocar mais água, vai diluir, não vai saber misturar. E eu tive um caso no interior de São Paulo onde eu perdi quase 20% das argamassas poliméricas bicomponentes da obra. Que era uma obra com pouco local de armazenar, então toda hora eu ficava mexendo. E aquela caixa de papel acabava pegando umidade, estourava um saquinho, era uma dor de cabeça enorme. Aí num segundo pedido eu falei, vou ter que mudar pro mono e treinar o pessoal, porque 20% é uma perda considerável. Aí a gente fez, a gente até gravou um vídeo, acho que tá no Instagram da Vedacity Pro. É disponível. Fizemos um case, né? Fizemos um case. E assim, salvou o lucro da obra trocar pelo monocomponente, não pela diferença de preço do material, mas sim porque eu consegui evitar desperdício. Porque é um saco de pó. Então é muito mais difícil. Se alguém vai... chegou a hora do almoço, alguém vai deitar em cima, o cara não quer deitar em cima do pó, mas em cima da caixinha o pessoal adora dormir em cima da caixinha. Acho que o papelão deve ser mais quentinho. Igual que você falou de um outro podcast do Vedatop Sabor Baunilha, também tem. Acolchoado tem que fazer a caixinha com balanço. Daqui a pouco tá virando bombril o Vedatop, né? Não, mas é um produto de alto uso mesmo. São sistemas de impermeabilização de altíssimo consumo. Mas é legal, porque o Reginaldo comentou em 24 quilos, adiciona mais 8 de água, ou seja, 32. 8 de 24 dá 33%. De acréscimo em percentual. Em percentual, né? Pô, legal. Bacana. E você 33% eu não pago.
Quem paga eu pago pro SAI, pro Sabesp. É isso. Bem. Então a Vedacity devia ser parceiro do SAI, viu? Do Sabesp. Tá ajudando, né? E você vê, a gente teve uma dificuldade muito grande em mudar essa cultura no mercado, né? Porque o pessoal falava, pô, mas a caixinha já vem o bicomponente, já tem a quantidade e fazer a mistura. A gente sempre apontou, pô, o grout não vem em saco e você faz a mistura na obra? Um cimento de cola que é vendido, não se faz uma mistura na obra? Qual a diferença de uma argamassa monocomponente e de adicionar água? É o mesmo processo. É seguir as quantidades, fazer a mistura, homogeneizar e fazer a aplicação. O resultado está sendo tão bom que hoje já tem concorrente nosso que não tinha e que vai lançar agora, que eu estou sabendo, no mês de abril, na feira, também uma argamassa polimérica monocomponente. Eu não vou falar o nome aqui porque não convém, mas estamos sendo copiados dessa forma. É aquele pessoal que lembra aquele filme, O Homem que Copiava. É mais ou menos isso daí. É simples aí, Rolando. A Vedacity tem um que fica sempre assim na saia? Tem. Tem. Tem um que só fica de olho. Tem. É duro, né? Aham. Mas tudo bem, faz parte. Faz. Se estão copiando é porque é funcionando. Tá funcionando. Porque é bom. Tá tendo Isso sucesso. é bom. Bom, agora direto e reto. Essa é a pergunta de milhões. Reginaldo, a argamassa polimérica, o Vedatop, é o impermeabilizante mais eficaz e mais barato que existe? Sim, sem dúvida. Hoje a gente tem um dos melhores preços no mercado. A gente conseguiu, na realidade, tanto com o monocomponente como o bi, realmente ter um trabalho de price para a gente ter competitividade, né? Não digo aquelas marcas bem mais abaixo, né? Mas a gente com as marcas realmente que eu já estou no mercado, a gente está muito bem posicionado, tá? A gente tem feito aí realmente um shopping de preço, temos verificado os preços de mercado, as necessidades também. É claro que a gente olha, na realidade, as necessidades da companhia, né? A gente tem que ter toda uma estrutura para manter, mas a gente tem um preço realmente bem competitivo. Tá, e quanto custa então hoje, vamos exercitar aqui, por metro quadrado, a argamassa polimérica chamada Vedatop? Vedatop, vai. Quanto custa uma caixinha de Vedatop? Uma caixinha de Vedatop hoje está em torno aí de uns... Em média, porque muda muito de região, tem frete, aquela coisa toda, tá? A gente fala em torno aí de uns R$30 uma caixa de 18. De 18? De 18. R$30? R$30. Bi ou mono? Essa daí é a bi, né? A mono, tá quanto? A mono a gente fala em torno aí de uns R$54 o saco de 24. Ah, tá, mas é porque é 24, porque vocês falaram que o preço é o mesmo, né? É, mas aí quando você transforma, você tem o quilo. Tem que transformar. Ah, mas então, entendi. Então não é assim, bonitinho do jeito que eu tava pensando. Eu achei que eu tinha ganhado loteria hoje aqui. Não, você ganhou. Você só não está sabendo qual foi o prêmio. Você ganhou na loteria, sim. Porque o que importa é quantos metros quadrados eu faço com a mesma quantidade. Então eu vou exercitar aqui, ó. R$30, 18 quilos do bicomponente, certo? Bi. E do monocomponente, 50 aí? Põe uns R$54. R$54 para 24. Para 24, que na realidade vai dividir por 32. Isso, então, vamos fazer essa conta. Então, ó, no 30 dividido por 18, né? A gente chega aqui a 1,66 reais por quilo, certo? É isso aí. Beleza, agora no 54 dividido por 32. 32, eu chego a 1,68 quilo. Tá próximo aí. Tá, o preço tá muito parecido. Tá muito próximo. Né? É o que você falou realmente. O preço é igual. É igual, né? Beleza, então eu cheguei aqui 1,68 kg. Geralmente, numa área, eu vou de 3 a 4 quilos por metro quadrado. Para finalizar suas contas, fecha por 3, que fica mais fácil para você concluir. Por 3 quilos? Tá. Então, 1,68 vezes 3 tá dando R$ 5,06. Esse é o preço do metro quadrado do Vedatop sabor baunilha. Perfeito. É isso, Reginaldo? Exatamente isso aí. Caramba, hein? Quer um preço melhor que esse? Olha, gente, custa R$ 5,00 por metro quadrado pra obra não vazar, cara. E você fica querendo economizar. Vamos mudar de assunto depois dessa, hein? Tá barato, né? Não vazar, né? Tá muito. Só vaza quem quer. Vamos falar um pouquinho agora sobre aplicação. Então imagine que eu negociei com o Reginaldo em cima de uma prescrição do Rolando
Especificação. Não pode ser prescrição? Pode, mas prescrição é mais para remédio, né? Ah, é? Especificação é mais para produto químico para a construção Eu civil. sabia que era só para remédios. Não, só não, mas é mais, né? A prescrição é mais voltada para remédio. Então eu vou... E a especificação é mais voltado para produtos químicos para a construção civil. Nossa, então... Agora eu entendi da onde a Vedacity consegue fazer com que alguns produtos virem sinônimos do uso. Você viu que ele falou que quando você faz uma especificação, você está falando qual o produto de impermeabilização. Então eu não posso especificar uma madeira para obra, então? No nosso caso, não, porque nós não vendemos manual. Bom demais. Bom, então uma especificação está feita pelo núcleo de engenharia da B2B. Comprei com o Reginaldo a preço a R$30 lá, baratinho, né? Porque eu sou construtora. Se você quer do varejo, vai comprar lá na Leroy Merlin, né? Agora, chegou lá na obra o produto. Qual que é o caminho para ele ficar muito bem utilizado na impermeabilização? Primeira coisa que eu vou fazer é verificar se a área está limpa, se não tem buraco, se não tem pedra, se não deixaram um toquinho de madeira ou um azulejinho ali que usaram para fazer as taliscas. Dar uma limpeza, verificar meia cana, se está feito aquele arredondamento, porque aquilo lá é importantíssimo para a gente não ter fissura. E a questão do ralo, se ele está grauteado corretamente. Tá, mas essa meia cana, se a gente falar de banheiro aqui, teve um podcast que gerou uma polêmica disso. E a gente bateu o martelo em cima falando que em banheiros dá para abrir uma exceção, porque senão depois eu não consigo fazer o azulejo lá, né? Você abre, você não vai fazer aquela meia cana, mas se conseguir que não esteja 100% a 90 graus, põe amor. Tá. Fininho. Aquela costinha da colher, assim, né? O que eu gosto também, Você não vai conseguir fazer o raio de 5, tá? Se é isso que você está bolando, o raio de 5 centímetros, que é para meia cana, para uma laje, uma área aberta, não vai conseguir. Mas você alivia os ângulos de 90 graus para você mudar o teu vetor, senão você força demais a impermeabilização no encontro dos ângulos de 90 graus. Se você pode, tudo no condicional, mas é por aí que vaza. Você pode ter fissuras, então você alivia com um arredondamento de cantos. Outra coisa que às vezes eu faço, se tem verba para isso, a gente gosta de fazer, é fazer um selante, um cordãozinho de selante, em vez de fazer com massa, para ficar fininho, faz com um selantezinho. Tá. Deixa ele bem, exatamente para dar aquela espessura que a massa vai cobrir. Feito isso, a gente vai, se for o bicomponente, se for R$30 é o bicomponente, a caixinha, separa a quantidade de material que a gente vai usar para aquela demão, para aquele local, pega um balde limpo, um misturador próprio, coloca o leite. Você gosta de preparar o leite do seu filho à noite com achocolatado. Primeiro o leite, vai jogando pó aos poucos e mexendo. Bate até dar consistência ali. Na ficha técnica deve ter um tempo, mas normalmente o cara bate até ele olhar e falar, tá bom. Não tá mudando muito mais. Uns 2 a 3 minutos batendo. Umedece a superfície, isso é extremamente importante. Para aplicação de argamassa polimérica, a superfície tem que estar úmida, não pode estar. Ela tem que estar no saturado seco, ela não pode ter filme de água, mas ela tem que estar umedecida. Tá, e esse umedecer a superfície é só na primeira aplicação ou em todas as demãos? Eu aprendi em todas. Agora o Rolando tá aí para me corrigir. A hora dele puxar, ver se eu passei na aula dele ou não. Eu gosto de fazer em todas. O receituário depende, né, da umidade relativa do ar, depende da temperatura ambiente e depende das condições de substrato. Geralmente, a primeira demão saturada, sem haver encharcamento, já é necessária, já é suficiente. Porque não dá o tempo de cura seca para as que vêm, para as próximas demãos. Então, geralmente, você saturando a base, nessas condições que o Ednei falou, da limpeza de substrato, arredondamento de cantos vivos, etc., já é suficiente. Tá. E, Rolando, nessa linha, e se eu aplicar na sexta-feira, for embora e voltar na segunda? Aí você começa a entrar em situações específicas de obra. Aí a cura úmida é necessário, aí você tem que molhar o teu substrato para não estalar, você não ter trincas superficiais, porque a reação é exotérmica.
você libera muito calor e abre em trincas superficiais. Tá, mas você tá falando da sexta-feira. E se for da segunda para terça, não tem problema? Se você tiver, outra vez, com o substrato preparado, com a condição de saturação sem haver encharcamento, não é necessário. Você vai aplicando, porque não deu tempo da cura total. Você ainda vai pegar no outro dia e você vai ver as manchas de água. É porque quando a gente fala em 4 quilos por metro quadrado, a gente já imagina que em um dia eu não consigo fazer tudo isso. Né? Nem pode, porque senão a demão posterior desloca do substrato a demão anterior. Você não pode. Tá. Legal. Continuando. Aí fiz a aplicação, terminei a primeira demão, venho fazendo os reforços. Na segunda eu gosto de fazer os reforços com a tela. Cruzo o demão, como pede. Então, aí entra uma outra linha bem tênue. Isso foi até um químico que trabalhou com o Rolando muitos e muitos anos atrás que me falou que não era necessário. Porém, nunca fez mal a ninguém. Então, se cruzar, funciona? Funciona. Se não cruzar, eu nunca tive problema. Eu nunca cheguei numa obra com que deu patologia, manifestação patológica. Eu cheguei e falei, o problema foi porque ele não cruzou, que ele não, no jargão de obra, ele não benzeu a impermeabilização. Então, assim, ao meu ver, eu não obrigo a cruzarem. Mas, se quiserem, o que eu vejo, tá? Isso era muito necessário quando vinha uma argamassa muito seca e ficava a marca da brocha. Hoje já não fica tanta marca, então você não vai ter essas cânulas para preencher. Certo, mestre? Sem observação. A Vedacity, porque eu conheço um fabricante que eles têm algumas técnicas que eles colocam lá na ficha técnica para se der problema. Para se der problema eles se isentarem. É deixar a janela aberta, né? Fecha o portão, mas deixa a janela Exato. aberta. E aí, tipo assim, a Vedacity não age dessa forma. Por exemplo, se tiver que fazer uma avaliação, né, deu um problema, vamos chamar todo mundo, todos os envolvidos. Chega lá e fala assim, ó, na minha ficha tá lá, demão cruzado, você não cruzou, tô fora da história. Olha, não é... Nós temos 87 anos de vida, né? E esses 87 anos de vida foram construídos de uma maneira extremamente transparente. Então, nós somos os únicos fabricantes que nós temos escritório de B2B em todas as regionais. Então, nós temos técnicos no Brasil inteiro. CLT, inclusive, não são nada contra os representantes autônomos, mas os nossos são CLT mesmo. E nós não vemos os nossos problemas com esses olhos. Os nossos olhos são resolver a necessidade do cliente. O que é de fato. Se houve falha de execução, nós temos a tranquilidade total de falar, olha, houve a falha de execução por esse critério. E se houve alguma falha de produto, nós temos rastreabilidade, temos todos os nossos lotes são controlados, ensaiados, e algo ocorreu. Então, nós não temos essa janelinha da saída, não é um expediente usado pela Vedacity. Tá. Mas é um ponto importante, porque você vê que vai de encontro com o nosso início aqui do bate-papo, né? Quando o Rolando começou a falar de formulação, controle granulométrico, tipo de cimento, se mostra que nem todas as argamassas poliméricas que estão no mercado de todas as marcas são iguais, têm os mesmos procedimentos. Porque você vê que o mercado tem são tudo igual, as caixas são todas iguais, é o mesmo. Não é, muda muito. Tem formulações, tem a questão do tempo de absorção, a granulometria, o tempo em aberto, o tempo de secagem, que cimento que o concorrente ou que o outro usa, se é um CP2, se é um CP3, seca mais rápido, menos rápido. Então tudo isso influencia diretamente no procedimento de aplicação que pode levar a uma patologia. Esse pode ser cruzado ou não? Não pode. Esse pode? Pode. Então tudo isso muda na realidade a técnica de aplicação para que a gente tenha um bom resultado da argamassa polimérica aplicada. Falou bonito, hein? Arrasou. Gostei. Bom, né? Bom, aí ainda na aplicação, acho que vale ressaltar dois métodos que eu particularmente adoto e gosto quando eu estou falando de piscina em ambientes abertos. Se possível, terminou a aplicação antes de encher, deixá-la ou coberta com uma lona ou fazer a cura úmida. Eu já tive casos de onde deixei exposto e, por causa do ressecamento do ambiente, ela acabou dando fissura de retração como se fosse um concreto. Daí eu chamei o fabricante e orientou exatamente isso. Olha, secou rápido demais. E por ser cementício, ele fissura. Então eu adoto isso
Quando eu tenho áreas externas, eu gosto ou de fazer a cura úmida quando eu estou na obra, ou então, pelo menos uma lona em cima para dar não ter incidência solar direta antes de encher. Por quanto tempo essa cura úmida? Eu gosto de 72 horas no mínimo, né? Pensando no cimentício, você tem ali as formações das espículas nas primeiras 72 horas, depois disso a reação já é mais controlada. Tá. Quando a gente fala em piscina, se fala muito, quando você vai fazer o teste de estanqueidade, que você deixa ali 72 horas, que você não pode deixar muito tempo aquela piscina exposta sem fazer o revestimento. Porque dizem que cozinha a impermeabilização. Esse é o termo que eu escuto muito falar por aí. Tá errado isso? Não? Não sei, eu não impermeabilizo com ovo. É sério. E aí? Olha, eu acho que você tem que respeitar os critérios. Evitar que você seja influenciado por choque mecânico, por umidade relativa do ar, por variação de temperatura, você está preservando a tua impermeabilização. Depois que você já teve toda a trabalheira que foi exposta aqui, você viu escada, viu aspiração, viu tubulação, fez todo o procedimento de consumo, fez a cura úmida, né? Evitou as contrações lineares, evitou a trinca, e você depois deixa exposto. Então, a finalização do serviço, a meu ver, é necessária no menor espaço de tempo possível. Finalize e entregue a obra. E se eu deixar com água também, por exemplo, em vez de fazer um teste de estanqueidade, que a gente estava inclusive fazendo um podcast aqui que foi o anterior a esse, que uns defendem que é 72 horas, outros defendem que tem que ser muito mais. Semana. Uma semana. Não tem problema eu deixar a água lá 15 dias na piscina depois de impermeabilizar? A área isolada, o problema é sempre o vandalismo, a agressão e intempéries. Então, tentar fazer no menor curto, no espaço de tempo mais curto possível. Agora, a meu ver, se eu fosse o instalador, 3 dias na carga máxima de uma piscina é pouco tempo. A meu ver, eu deixaria no mínimo 7. E depois concluiria os serviços, entregaria a obra. O que acontece muito curto tempo também, a pessoa gera uma necessidade de emergência que às vezes eu acho que é um pouco demasiada. Até onde eu entendo, rolando novamente, me corrija sempre que eu estiver errado, o grande problema da argamassa polimérica exposta é raio UV. Então, você vai deixar ela com água no teste, não vejo problema, de preferência coberta. Por que coberta? Porque até evito a evaporação. Esse é um outro problema que falseia testes. Porém, terminou o teste, vou colocar revestimento em 1 semana? Não vejo problema. Vou colocar revestimento amanhã, melhor ainda. Vou colocar daqui revestimento 6 meses, não deveria nem ter impermeabilizado. Então assim, acho que tem que ter esse... Eu aprendi no meu estágio, na revenda técnica, que engenharia é 90% bom senso. Então acho que a gente tem que levar isso um pouco... Você tem que fazer na sequência, porém não precisa ter esse imediatismo de... ficou 1 semana, perdeu a garantia. Acho que dá pra gente considerar um prazo ali de execução. Até porque às vezes vai chover e você não vai conseguir fazer o revestimento embaixo de chuva. Você vai ter outros problemas que também, se você começar a acelerar demais o instalador ou da cerâmica ou do revestimento pétreo, você pode gerar outras patologias. Boa. Vai na linha mestra. 3 dias é muito pouco. Penso. 7 dias eu acho um tempo extremamente razoável. Protege contra vandalismo, protege contra intemperismos naturais e conclui. Legal. Eu acho que foi bom o papo. A gente falou praticamente de tudo de argamassa polimérica. Eu acho que faltou um item aqui. Qual? Um item que diz a parte do Irinei. Quanto ele cobra mão de obra e material de uma argamassa polimérica instalada? Checkmate, porque vocês apertaram, Reginaldo. O Rolando ia falar isso. Vocês apertaram, Reginaldo. Eu acho que está na hora Eu concordo com você, Rolando. Aqui bombardearam. Agora é a vez de pegar lá. Eu vou esperar ele falar. Aí eu falo depois. Aí eu cobro mais barato. Hoje, em média, pensando em áreas frias, é que assim,
tudo, de novo, na engenharia, depende. Uma coisa é um prédio que eu tenho 1.000 metros quadrados, outros são alguns clientes que eu tenho que fazer reformas de 2 banheiros. Então, assim, tudo, você tem que ponderar esses custos. Hoje, se não me falhar, se não me trair minha memória, na faixa aí para um banheiro, alguma coisa na casa de R$ 45 o metro quadrado de aplicação. Mão de obra. Tá bom pra vocês verem? São Paulo. Acho que sim. Ele quer fechar a obra, hein? Rapaz, hein? Quer fechar a obra, meu menino. Eu levantei essa bola na área sem goleiro, no teu pé direito, para frente da linha do pênalti. É para você fazer o merchan mesmo. É mais ou menos esse o custo, isso pensando, é lógico. Tem obras que são mais fáceis, obras mais complexas. Por exemplo, o material para você fazer uma piscina enterrada ou uma caixa d'água no terceiro subsolo, o custo de material, entre aspas, é o mesmo. Tá pensando numa especificação parecida de consumo. Porém, o custo de mão de obra é absurdamente maior. Porque eu vou ter espaço confinado, não vou conseguir ter produtividade. Numa caixa d'água, o material, a cura entre demãos tem um time muito maior. Então você tem todas essas especificidades. Aqui em Sorocaba é R$ 30 o metro. R$ 30 o metro aqui, a aplicação. São Paulo é tudo mais caro, realmente. E o legal é que é nesse momento que a gente se fala, né? O nosso parceiro, os nossos parceiros aplicadores, é nesse momento que a gente se comunica para ver o que a gente consegue fazer de melhor para oferecer no mercado. Tanto material como mão de obra. A gente entra com material, né? Aí muda em função da quantidade, do volume, da região, custo de frete, para ver o que eu consigo viabilizar de custo, para que ele também possa ali entrar com a mão de obra dele e a gente fazer essa parceria. Com certeza. Muito bom. Agora, respondido então a sua dúvida? Puxa, total. Então você fecha comigo, que cobro 30. Aqui em Sorocaba. Mas se eu for para São Paulo é mais do que 45. É 45. É mais até. Porque aí você vai ter que pagar meu deslocamento que o dele não tem. Certo, tá afiado. Então lá em São Paulo você fecha com ele, aqui você fecha comigo. Dito. Perfeito. Ele vai ter mais obra, porque São Paulo, né, não para. Bom, legal demais. A gente já falou então sobre aplicação, falou sobre preço, falou sobre as diferenças do produto, né? Talvez teria até mais assuntos para falar se a gente entrar nos detalhes, né? Mas que cabe para um próximo podcast, senão a gente alonga demais essa conversa. Eu gostei muito do nosso bate-papo de hoje. O assunto, ele não chega a ser inesgotável, né? Mas a argamassa polimérica te dá sem número de desdobramentos. Foi muito bacana hoje, foi uma experiência muito boa aqui. E eu vou falar uma coisa surpreendente aqui para a gente encerrar. Mas antes disso, eu queria agradecer a Vedacity, porque a gente até não está agradecendo a Vedacity no sentido de que, ela está sendo única em fazer podcast de impermeabilização, trazendo profissionais que às vezes estão distante de redes sociais, ou seja, o pessoal não está lá colocando vídeo no YouTube, às vezes não é professor, mas entende muito do assunto, como o Reginaldo, por exemplo, como o Ednei, que ainda não é professor de IDD, fez um pedido hoje aqui pro Ricardo, né? E tá eternizando isso, porque, tá ficando lá no YouTube para quem quiser acessar de maneira gratuita. Fonte de consulta. Cara, Exatamente. muito legal a iniciativa da Vedacity Pro. Eu espero que isso não seja somente para distribuir conhecimento, mas que se torne também para a Vedacity um peso de marca, né? Que está construindo esse branding em cima de profissionais tão especialistas como vocês. Muito bom. Nós enxergamos que o mercado, nosso mercado B2B, ele é feito exatamente isso que você está colocando. O brand, a marca, a nossa marca é muito forte, mas quem carrega a marca são os profissionais da área e o foco no cliente, a necessidade do cliente. E é por aí que nós enxergamos o nosso negócio também. Tá. E para encerrar, aquela dica que eu falei, que essa eu não posso deixar de fazer, é que eu vou revelar que eu sou um fã de argamassa polimérica aqui. Sabe por que eu sou um fã de argamassa polimérica? Porque eu sempre falo isso para os meus clientes. Você na obra tem uns pedreiros muito bons, que você não costuma colocá-los na impermeabilização, eles ficam nos serviços mais finos, como porcelanato e etc. Você tem os medianos, você tem os ajudantes, e os ajudantes têm os bons e tem os medianos. O ajudante bom
bem treinado, ele se torna um impermeabilizador. Você consegue qualificá-lo sem precisar passar pela etapa de pedreiro, porque tem muito ajudante que pensa que você precisa ser pedreiro. Para você ser um bom impermeabilizador de argamassa polimérica, o ajudante bom consegue ser com bom treinamento. Então, por isso que eu gosto bastante. Agora, pegar um ajudante bom e já colocar ele direto na manta, talvez eu acho que ele tem que entender um pouquinho do mundo da impermeabilização antes de sair colando manta. Concordam ou não? Em termos, sim. Mas em termos. Mesmo na argamassa polimérica, não estou confrontando, porque eu já falei sim. Mas pode confrontar, se for o caso. Mesmo na argamassa polimérica, você tem algumas nuances que vão exigindo mais do profissional. Então, faltaria ainda um pouco mais de experiência na área de execução, né? Como reconhecimento de área, avaliação de substrato. Não é só misturar e aplicar. Não estou querendo dizer que esse ajudante que você visualizou, esse que você mencionou, esteja nesse estágio inferior. Mas a impermeabilização, ela é uma série de detalhes, né? Ver se efetivamente a área está apta, se a saturação do substrato foi bem feita, se a mistura do material foi bem feita e vai por aí afora. Então, a impermeabilização, ela vai um pouco além do estágio da composição da argamassa, a meu ver. Mas não é um confronto de ideias, estou somando a minha ideia com a sua. Não, perfeito. É por isso que eu acho que tem que passar pela qualificação, pelo treinamento. Sim. Né? E ter um profissional experiente do lado. Não que não seja possível, né? É impossível, né? É possível sim, mas é como o Orlando falou, depende muito também da qualificação, do treinamento que esse profissional vai passar, né? Quem vai capacitá-lo para que ele realmente esteja apto a estar realmente executando esse serviço de impermeabilização? Como eu faço, tá? Eu tento formar minha mão de obra, porque mão de obra no mercado está escassa. Ajudante, começa como ajudante, ele começa a evoluir, ele começa a aprender algumas coisas. Então, você começa a levar ele para mostrar o que ele tem que avaliar no substrato, começa a mandar ele corrigir um substrato errado, porque ainda hoje, algumas obras que eu pego, eu ainda tenho que fazer o substrato, fazer a preparação. Então, nisso ele vai aprendendo esses detalhes. Eu coloco o primeiro sistema que ele pega quando ele está querendo virar impermeabilizador é a argamassa polimérica. Eu acho que ele é um sistema que aceita, entre aspas, mais desaforo. Ele fica uma camada mais grossa e não tem tanto risco pensando na questão de segurança do trabalho. Não tem um maçarico, não tem um asfalto a alta temperatura. É lógico, nesse meio tempo, eu coloco para fazer um curso no Senai, que inclusive, parabéns, a Vedacity patrocina o curso do Senai de São Paulo de impermeabilizador. Não sei se já sabiam dessa informação, mas é um curso que eu tento fazer o pessoal fazer, que lá ele vai ter uma visão macro. E a hora que ele vem para a obra, é aquele negócio, você se formou, você vai ser estagiário. Entre aspas, o que é um estagiário de impermeabilizador? Ele vai começar numa polimérica, depois eu gosto de colocar numa membrana, depois ele vai ali para fazer uma manta, ou com asfalto, ou com maçarico. Mas a primeira coisa, eu acho que é a porta da impermeabilização. Acho que é o pontapé para ele entrar. Então, porque normalmente é um banheiro, são áreas menores, você consegue ficar mais em cima, você consegue treinar. Nesse ponto, eu concordo com você que é o primeiro passo, onde um ajudante, para ele virar algum profissional, para ele ter alguma carreira, é o primeiro passo. Acho que a argamassa polimérica é esse primeiro passo. Os construtores se entendem, Rolando. Eu não entendi. Eu não estou fechado na minha ideia, mas eu acho que o caminho ele é um pouco mais desdobrado do que um simples empurrão no ajudante. Tanto é que a Vedacity patrocina um curso de impermeabilizador no Senai. Mas, enfim, sendo a porta de entrada argamassa polimérica, ou sendo um cursinho de vestibular para o ajudante e enveredar para os sistemas mais complicados, eu só acho que a impermeabilização, nesse tempo que eu observo, ela é muito, muito detalhista. Então, você quer um acompanhamento mais rigoroso, a meu ver. Sim, estou falando, lógico, período de anos. Tá? Entendo perfeitamente, concordo. Que normalmente qual é o caminho do ajudante? Ele vai virar pedreiro,
para depois ele pegar alguma profissão. Exato, é isso que Eu acho que não necessariamente. Porque por impermeabilizador, de pedreiro, que ele vai precisar saber tirar nível, no máximo um prumo, alguma coisa. Ele não vai precisar assentar bloco para ser impermeabilizador, não precisa saber de esquadro, entendeu? né? Olha que dependendo do sistema ainda é bom. Pensando em corte de manta, é bom ele ter algumas visões dessas. Mas o corte de tela que a gente falou aqui, você precisa ter uma noção de geometria. Não, mas assim, uma noção muito menor do que é um revestimento, né? Sim. Então, se bem que para piscina ou para áreas que vai ter, é bom ele ter. É bom ele ter pelo menos essa vivência de auxiliar de azulejista, porque o que acontece, já aconteceu algumas vezes. Ele acaba deixando a camada mais grossa em algum ponto e depois não passa o revestimento e você tem que vir dar um retoque. Então, quando ele tem essa expertise de já ter trabalhado com azulejista ou já ter alguma experiência de investimento, é algo proveitoso. Eu gosto. Você sabe por que eu falei isso, Rolando? Porque assim, eu fui professor do Senai por 4 anos aqui em Sorocaba. E uma das nossas missões enquanto professor de curso técnico lá é pegar um cara totalmente cru e tentar deixar ele o mais próximo possível de apto para trabalhar aquilo que ele está ali para aprender, né? Então, se ele entra cru de um curso de impermeabilização, ele precisa sair de lá apto para fazer, né? E tem muitos alunos que saem batendo no peito e falam assim, agora eu sei fazer, eu tô pronto e vou para cima. Que não, a verdade não é essa a realidade, ele precisa ter um tempo de mercado, né? E eu acho que a argamassa polimérica dá muito mais requisito, subsídio para o cara chegar e falar, eu vou fazer, do que uma manta. Uma manta eu acho perigoso. Então, por isso que eu defendi. Até porque, para aplicar argamassa polimérica, você precisa de um balde, que você acha na obra. Você precisa de 2 brochas, uma para água, uma para material. E o material. Um maçarico, por exemplo, a manta do maçarico, você precisa do maçarico, que custa hoje um bom maçarico, acho que na faixa de R$1.500, um bom maçarico, aquele fino que tem realmente os controles de gatilho, não aquele de baloeiro. Você precisa de um bujão de gás, que um casco com um bujão já dá R$350, se não me falha a memória. Então, assim, o investimento para ele começar a aplicar uma manta asfáltica é muito mais alto do que para ele começar a aplicar uma argamassa polimérica. No máximo que ele vai usar ali no começo, se ele quiser uma ferramenta mais profissional, é um misturador. Mas não chega perto do preço de um maçarico, por exemplo. Bom demais. Bom demais. Gostei do papo. Reginaldo, Ednei, Rolando, muito obrigado pela presença. Fique tranquilo, pra gente defender a argamassa polimérica, você não vai vender menos manta, tá? Fique muito tranquilo, porque quem sabe fazer manta e quem gosta de fazer manta, né, é o cara que defende. São mercados que se somam. Não, essa preocupação efetivamente não existe. A preocupação que a gente tem mesmo é de levar a solução certa para o lugar certo. Boa. E não subestimar os detalhes, não subestimar o preço. Se preparar a mão de obra. A mão de obra é escassa, mas o que nos preocupa muito, são raros os fabricantes que se preocupam tanto com mão de obra como a Vedacity se preocupa. Então, e a gente sabe que os sistemas se somam, se complementam em numa área, numa obra de construção civil, tem áreas específicas para todos eles, e a grande sacada é você não usar sistemas errados em áreas erradas. Muito bom. Só comprar tudo com o Reginaldo lá e o preço vai dar bom. Ele tem um desconto bom esse mês aqui. Comigo, vem comigo. Mas a ideia é essa, né, Rolando? É vender mais argamassa polimérica, né? Não vender mais do que manta, mas vender mais argamassa polimérica. Perfeito. Legal. É isso. O papo foi muito bom. Como que eu encontro vocês na rede social, Ednei? Como é que tá lá? Eu tô no Instagram, @Ednei Lopes Filho, ou meu profissional, @SPimper. Queria aproveitar e agradecer a Vedacity, o professor das obras, pelo convite, estou à disposição. Muito obrigado. Reginaldo, como é que eu encontro Reginaldo? Reginaldo Oliveira, nas redes sociais. No LinkedIn também tô lá, Reginaldo Oliveira, né? O Reginaldo São Bernardo de Oliveira, que na realidade meu nome é São Bernardo de Oliveira. Mas @Reginaldo Oliveira vocês me encontram lá. Ô, Rolando, fique esperto, viu? Porque quando o cara fala de LinkedIn aqui, é perigoso, viu? 10. Eu já entendi onde você quer chegar, mas vou fingir que eu não entendi. Tá. Rolando, exceto o seu LinkedIn, como é que eu te encontro? Rolando _Infante.
Essa é ótima. @Professor das Obras lá no Instagram, no YouTube, Professor das Obras Podcast. Esse foi o podcast sobre argamassa polimérica. Tire as suas conclusões, deixe nos comentários o que você pensa a respeito disso, compartilhe que o Rolando vai te responder pessoalmente antes de dormir, com uma boa resposta de pelo menos mais do que 3 linhas. Um grande abraço e tchau!